Hoje recebemos mais um convidado aqui, um amigo nosso, que nós nos conhecemos no network, na Associação Comercial de Sorocaba, e gerou parcerias. Hoje, Fábio, ele é terapeuta e nós temos o espaço aqui no Centro de Sorocaba para os seus treinamentos, para os seus atendimentos, e hoje ele veio bater um papo, apresentar o seu negócio e dizer para você que o Fábio, a partir de hoje, é nosso parceiro aqui no nosso espaço, Nós e Parcerias no Centro de Sorocaba, tá? Então vamos conhecer um pouquinho do Fábio, da história do Fábio, do trabalho do Fábio, que nós estaremos oferecendo para você fazer seu tratamento, para você desbloquear. Você que tem bloqueio, todo mundo tem. Eu costumo dizer que gente, você que tem algum bloqueio, alguma crença, todos nós temos. É muito importante hoje com os recursos que nós temos hoje, a gente ficar aí postergando, a gente ficar aí se matando e não procurar esse tratamento, não procurar essa cura para a gente viver o nosso propósito, né? Muitas vezes a gente está preso em alguma crença e a gente não procura esse tratamento e fica sofrendo e não sabe por quê. E tem cura sim. Hoje os terapeutas estão aí para desbloquear, para abrir caminho, clarear sua mente e você ter uma vida mais leve, né, Fábio? Isso aí. Então, bora? Vamos lá bater um papo? Vamos conhecer o nosso parceiro de negócios. Isso. Bora, se apresente aí, por favor. Falar do meu trabalho é falar um pouco de mim mesmo, né? Porque primeiro você se auto se curou, ou se curou, né? Sim. Para depois você aplicar isso. É um processo de desenvolvimento, né, de muitos anos, né? Eu comecei com... Meu nome é Fábio Raimundo, né? Sou filho de Francisco e da Maria Eunice Amadil. Comecei em 97 buscando essas práticas integrativas sistêmicas. Tá, qual foi a necessidade? Como que você procurou isso? Só para você se apresentar aí, hoje você é um terapeuta, você trabalha com terapias, né? Sim. E o que levou a você a buscar esse tratamento e hoje você externar para as pessoas, Sim. Você desenvolver pessoas, né? Eu comecei em 97 buscando algo muito interno, pessoal, né? Eu venho de uma... Com 14 anos eu fiz Senai, fui trabalhar na indústria. Você teve uma vida normal, né? CLT Sim, e tal. CLT, até meus 30 anos. E desde 97 eu tinha muitas questões emocionais, mentais, muitos processos repetitivos, muitos padrões e crenças, né, como você falou. E eu queria entender um pouco por que eu tinha tantas questões que não conseguia resolver. Tantos processos repetitivos, tantos emaranhamentos, vamos dizer assim, dentro da minha vida, e eu não conseguia avançar, né? O meu pai, ele era um empreendedor assim de sucesso, ele foi né, ele já é falecido, mas ele é um dos maiores empreendedores que eu tive a oportunidade, né, de conviver. Só que eu mesmo não avançava, eu nunca consegui desenvolver a veia empreendedora que meu pai ele tinha. Eu sempre cresci uma pessoa retraída, muito tímida, muito medrosa, tinha medo do conflito, medo do julgamento, medo da crítica. Eu perdia muitas oportunidades por medo de me expor, né, de me colocar frente às situações. Então eu reagia ao ambiente, às pessoas, eu reagia de uma forma assim muito limitada. E através dessa limitação que eu tinha, desse medo, né, da exposição, desse medo do confronto, eu era uma pessoa que buscava muito essa questão de ambientes mais controlados, ambientes mais harmoniosos. Então eu sempre estava fugindo das situações. Eu era uma pessoa muito retraída, muito analítica, preferia ficar sozinho. Ao invés de me relacionar, de ir numa reunião, de me relacionar num evento de network, ou ir para um lugar onde tivesse pessoas, eu preferia ficar em casa. Então, finais de semana eu era uma pessoa muito retraída, tinha depressões muito profundas e questões assim que eu não conseguia entender. E aí, em 97, eu comecei através das práticas integrativas. Nessa época aí, você estava onde? Você morava onde? Eu sou de Sorocaba, nascido e criado aqui. Eu morava na Zona Norte, já morava com a minha mãe.
eu tinha depressões assim muito profundas, eu chegava a ponto assim de finais de semana eu apagar a luz, toda a luz de casa assim, eu fechar e eu chorava, entrava numa depressão assim muito profunda e não conseguia sair daquela situação. Até que eu já trabalhava na indústria e aí comecei a procurar dentro dessas práticas integrativas, dentro das terapias, um autoconhecimento, buscar me autoconhecer. E aí todo o meu processo, até esse tempo atrás eu estava vendo os certificados que eu tenho de desenvolvimento, do meu desenvolvimento de 97 até agora, eu cheguei a ter mais de 500 livros de desenvolvimento, de coaching, de programação linguística, de terapias. Cheguei a ter além dos livros, esses tempos atrás eu estava contando os certificados que eu tinha mais de 60 certificados de desenvolvimento, de programação neurolinguística, de coaching, de hipnose, de terapias, né, com os florais de Bach, florais de Minas. Nossa, eu tinha muita coisa de desenvolvimento. Só que eu avançava pouco na minha vida, porque eu não me expunha. Eu vejo que Você hoje... tinha toda essa bagagem, o conhecimento, mas você não avançava. Eu tinha muito conhecimento, mas não praticava. E pouca acabativa. Não concretizava nada. Eu era uma pessoa muito sonhadora, não tinha um direcionamento, não entendia ainda o meu propósito de vida, aquela questão existencial, né? Pô, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito? Trabalhava na indústria, mas não estava feliz, não estava satisfeito. Buscava algo, mas não sabia o que eu estava buscando, sabe? Aquela coisa bem existencial mesmo. Né? Até que, através dessas práticas, eu fui entrando dentro desse processo do autoconhecimento. Eu fui... o me tornar terapeuta, eu me considero um facilitador de processos sistêmicos, né, de autoconhecimento, aconteceu na minha vida. Eu nunca cheguei a pensar assim, poxa, eu vou estudar, vou fazer cursos, né, um dia vou atender pessoas, um dia vou ajudar pessoas, né, nos seus processos, seja autoconhecimento, né, hoje eu me tornei um especialista também em análise de perfil comportamental, faço constelação familiar sistêmica, organizacional, eu nunca pensei, vou atender pessoas, vou viver disso. Né? Sempre foi para o meu autoconhecimento. E me tornar, né, ser o terapeuta, aconteceu, porque as pessoas começavam a perguntar, pô, o que você está fazendo? Né, você tá, o que aconteceu com você? Está ficando diferente. Você evoluiu. Você era tão tímido. Até um tempo, eu fiz um teste desses, análise de perfil comportamental, um teste mais psicológico, né, que as psicólogas que aplicam, né, e a psicóloga olhou para mim e falou assim, puxa, você, ela até achou que estava errado o meu teste, porque ela falou, puxa, você é quase 100% introvertido, deu aqui no seu teste, mas você não é assim. Eu falei, realmente eu sou introvertido. Aqui eu comecei a desenvolver, a olhar, né, para essas questões, né, quando eu olhava para o meu objetivo, para o meu sonho, para as coisas que eu queria, e entendendo essa questão da análise do perfil comportamental, como eu era uma pessoa muito analítica, muito reservada, tinha medo de me expor, eu queria, de repente, trabalhar, conhecer pessoas, me relacionar, né, porque eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar com pessoas, eu comecei a olhar para o outro lado que eu não tinha. Falei, puxa, eu preciso desenvolver um pouco mais a comunicação, eu preciso falar com mais pessoas, eu preciso me expor mais. Empreender se expor. Aí eu lembrava do meu pai, que meu pai era uma pessoa que se expunha, ele era muito alegre, muito brincalhão, as pessoas gostavam dele, procuravam até, ele teve comércios e as pessoas frequentavam, né, o comércio que ele tinha, justamente por causa do carisma que ele tinha, e eu não tinha isso, eu era totalmente oposto. Né? Aí quando eu fui começar a entender essas questões sistêmicas, essas travas, as feridas que eu trazia emocional, né, como eu comecei a olhar um pouco para os aspectos da minha mãe, que era mais... eu tinha muito do aspecto da minha mãe, que era essa questão justamente de evitar o confronto, de evitar se expor, né? de buscar ambientes mais, né, harmônicos, né? E não se colocar frente às situações. Né? E através dessas práticas integrativas, dos processos sistêmicos, eu comecei a olhar para dentro de mim e entender onde é que estavam as minhas feridas. É justamente hoje esse trabalho que eu faço. Eu trabalho hoje através da constelação familiar sistêmica. Tá, mas o que veio fazer a você a falar, eu tenho que compartilhar isso, tenho que ajudar pessoas. Eu me curei, eu posso ajudar pessoas. Foi aí que veio a questão de você se tornar um treinador? Então, aconteceu porque
eu comecei a fazer, né, que as pessoas começaram E a me eles procurar e começaram eu a ver seu comecei a gostar. resultado. É, e eu comecei a gostar. E eu duvidava um pouco de mim, porque eu tinha essa questão, mas né, como Será que era realmente essa é questão de ser possível? muito analítico, né, de ser muito né, ambientes controlados, de seguir né, o método, né, de seguir regras, de ser muito atento aos detalhes, eu pecava um pouco na execução, né, na concretização das coisas. E ao mesmo tempo, eu demorava muito para tomar as decisões, até que eu comecei, né, olhando para o meu perfil comportamental, entendendo que eu precisava me expor mais se eu quisesse ir além, né, que eu estava perdendo muitas oportunidades pelo medo de se expor, por essa questão, muitas vezes medo do julgamento, medo da crítica, uma série de feridas, né, emocionais que eu trazia da minha infância, que eu comecei a trabalhar comigo, as pessoas começaram a me procurar. E eu comecei a atender algumas pessoas assim, meio que não profissionalmente, vamos dizer assim. E aí as pessoas começavam a dar o depoimento, falar, puxa, me ajudou bastante, pô, você viu, né, analisou através da análise do perfil comportamental, você indicou umas essências florais que me ajudaram, né, a gente conversou, mudei alguns aspectos, comecei a enxergar alguns aspectos da minha vida, destravou alguns aspectos, né, desbloqueei outros. Você começou a ajudar voluntariamente as pessoas. Voluntariamente, e as pessoas começavam a dar resultado. E eu pensava assim, eu falava, puxa, por que não fazer uma transição de carreira? E interessante que eu tentei essa transição de carreira várias vezes dentro do processo, né? Umas 4 vezes eu tentei a transição de carreira. Mas justamente por eu ser uma pessoa mais introvertida, procurar ambientes mais controlados, né? Essa questão de evitar o confronto, de preferir ambientes harmoniosos, de ser uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais assim atenta aos detalhes, a tomar decisões, eu fazia um atendimento bacana para as pessoas, mas eu não conseguia me concretizar, porque eu não tinha um lado assim mais objetivo, mais prático, era muito perfeccionista. Aí eu comecei a olhar para essas coisas, porque eu não estava tendo resultado. Eu começava a transição e parava. Eu tinha medo de me expor. Pô, eu estou aqui hoje falando com você, imagine o padrão que eu não estou quebrando, que eu estou quebrando de estar aqui, de estar me expondo no podcast. Eu ainda sou uma pessoa que eu não tenho uma dominância fluentemente na comunicação. Eu tenho dificuldade muitas vezes de gravar um vídeo, um Reels, né? Mas eu comecei a olhar para essas questões, para essas travas, através né, de toda dessa história, né, da minha história familiar, da minha história de vida, né, da onde eu vim, as minhas dificuldades, né, os meus medos, os bloqueios e traumas, e eu comecei a fazer esse trabalho integrado juntamente comigo. E através do atendimento com as pessoas e através do depoimento foi que foi surgindo. Dentro das transições de carreira, eu acabava começando uma transição de carreira e não avançava muito. Aí eu voltava para trabalhar, por exemplo, CLT. Parava, largava tudo. Aí eu recebi um depoimento. A pessoa, pô, foi legal, né? Você fez um atendimento aqui comigo, destravou. E a pessoa acabava indicando outra pessoa para me atender. Eu falava, puxa, então quer dizer... Foi aumentando sua agenda, nossa, né? o trabalho que eu realizo é um trabalho legal, né? Ajuda pessoas, conecta pessoas, né? Ele tem sido um trabalho, eu me considero um facilitador né, do processo sistêmico, né? Para ajudar a pessoa a se olhar. E hoje, com a análise de perfil comportamental, a pessoa ela tem um entendimento de como que ela reage né, frente às situações do dia a dia, aos ambientes, né, aos relacionamentos, né, como que ela reage frente aos momentos de pressão. Né? Por exemplo, eu como tenho o perfil analítico, perfeccionista muito alto, qual que era a minha tendência nos momentos de pressão? Me isolar mais ainda. Chegou ao ponto de eu fazer uma análise de perfil comportamental comigo e dar lá 80% do perfil bem introvertido. E depois de 6 meses eu fazer a mesma avaliação e ter subido para 95%. Ficar mais introvertido, porque nos momentos de pressão, a tendência minha era eu entrar mais para dentro de mim mesmo, né? Eu procurar, até que eu comecei a conhecer essa questão, né? me esconder mais ainda, né? Evitar a exposição. Né? Só que eu precisava ser o contrário, eu precisava me expor, né? Se eu quisesse estar fazendo o que eu faço hoje. Então, a análise de perfil comportamental, ela nos ajuda a entender as nossas travas comportamentais. E a se conhecer, né? Que comportamentos, quem eu sou, né? Sim. Que tipo de comportamento eu tenho, né?
Como que eu me comporto frente a situações, como que eu me relaciono. Porque a maior parte das pessoas que procuram o trabalho, eu percebo que vamos colocar 60%, 70%, aonde que está a trava, o bloqueio, é a nível comportamental. Muitas vezes a pessoa, por ela ser mais introvertida, procurar ambientes controlados, não gostar, de repente, de se expor, ter medo de se expor, ela não se coloca frente ao ambiente, ela não se coloca frente aos relacionamentos dela, ela não Ou seja, se ela não se conhece, ela não tem como tratar, sim, né? sim, Então, a partir do momento que ela busca esse conhecimento, de se autoconhecer, aí a sim, partir daí eu sei aonde está a oportunidade, né? sim. Mais ou menos isso, É né? mais ou menos por aí. E através da constelação sistêmica também familiar ou organizacional, a gente ajuda a pessoa a identificar muitas vezes aqueles padrões que estão a nível inconsciente, os padrões às vezes que estão atrapalhando, que estão bloqueando a vida dela, né? São crenças, Sim, padrões, tudo isso. padrões de dependência, muitas vezes até emocionais, né, que a gente tem muitas dependências, a gente traz, né, do nosso próprio sistema, dos pais, né, muitas vezes Da criação, né? do nosso próprio sistema de criação de origem, né. Então, hoje eu faço um trabalho integrado sistêmico, até inclusive, às vezes tem algum caso que eu peço para a pessoa fazer um desenho sistêmico, né, onde ela coloca no papel a sua história, ou a sua família de origem, a sua família, às vezes, constituída, ou algum momento que ela está atravessando, né, e através da leitura do desenho sistêmico, a gente consegue enxergar alguns aspectos em relação à vida da pessoa ali naquele momento. Aonde ela se coloca, se ela está se colocando mais no passado, mais no futuro, se ela está presa a alguma dinâmica, muitas vezes alguma dinâmica é, muitas vezes do próprio sistema familiar dela, né? De travas, né? Então é um trabalho integrado, né? Eu considero assim um trabalho integrado sistêmico, né? Até quando as pessoas perguntam que tipo de abordagem, né? O tipo de trabalho eu falo, eu uso uma abordagem integrada, né? Eu uso a constelação, eu uso a terapia floral de Bach também, que são as essências florais que ajudam a equilibrar os estados de ânimo. Essas são as ferramentas, São as né? ferramentas. Que você usa para. Agora, cada atendimento é único, não é um atendimento padronizado, porque cada Você, pessoa tem uma você necessidade. analisa a pessoa, o perfil da pessoa, Sim, a necessidade a da pessoa, necessidade. aí nisso você aplica. E aí a gente dá aquela orientação, né? Eu ajudo a pessoa a enxergar o que ela quer, quais são os seus objetivos, o que ela deseja alcançar, qual é o estado atual que ela se encontra hoje, né? O que ela tem, qual a visão dela que tem para o futuro. Eu trabalho muito com uma questão assim, uma visão para o futuro. Eu comecei com a terapia floral em 97, então os florais são essências, 38 essências, desenvolvidas pelo médico inglês, né, Dr. Eduardo Bach, nos anos 30, que elas ajudam a equilibrar os estados de ânimo, estados mentais e emocionais. E eu tive a oportunidade de escrever um livro, ser coautor de um livro chamado Coach, Mude seu Mindset para o Sucesso. No caso, volume 2. Eu fui um dos autores. E é interessante que dentro do processo de coach, eu fui o primeiro, como eu tinha já formações em coach, já fazia um trabalho dentro dessa linha voltada mais ao futuro, não tanto essa questão da vitimização, a questão das dores emocionais, das feridas emocionais. Sem o foco no passado, eu fazia um trabalho com as essências como um suporte, mas com uma visão futura. E dentro desse livro, eu fui o primeiro, praticamente, que colocou as essências florais como uma forma, como um suporte para uma mudança de mentalidade. E cada essência é como se fosse um aprendizado. Cada essência, quando eu olho para cada essência, né, as 38 essências, ela traz uma mensagem, ela traz, por exemplo, o medo, a insegurança, a incerteza, a dúvida, a falta de propósito, a dificuldade em lidar com as situações do dia a dia, né, essa questão das mudanças, não dar conta, o sentimento, às vezes, poxa, eu estou com um sentimento que eu não vou dar conta, né, das coisas, a procrastinação, uma série de coisas. Eu coloquei no livro falando sobre a essência como um suporte dentro dos processos de coaching. Eu comecei a introduzir essa questão da terapia floral, das essências, dentro dos processos de coaching. Porque dentro do processo de coaching, quando eu atendia só com o coach raiz, com essa visão para o futuro, chegava em alguns clientes, eles não avançavam. Aí eu falava, poxa, mas
por que que o cara não avança, né? Porque ele tinha alguns bloqueios, alguns traumas, algumas situações. Um cara que queria empreender, por exemplo, ele tinha muito medo de se expor, né? Foi um pouco da minha história, né? Ele tinha medo da rejeição, medo do julgamento, medo da crítica. Muitas vezes ele tinha um perfil assim mais introvertido, ele preferia ambientes assim mais controlados, né? Ambientes assim que não, no entender dele, não fosse um ambiente tão ameaçador, vamos dizer Não assim. precisava da exposição dele. Né? E aí às vezes ele queria empreender. Então, pô, mas o que ele quer empreender, às vezes ele definia metas, objetivos claros, definidos, mas ele não conseguia avançar, porque ele não conseguia se expor perante a vida, ele não conseguia expor, né, na hora de vender o seu produto, de falar das suas questões, né, daquilo que ele fazia, né, que era o meu caso também, né, quando eu ainda tinha umas travas, né, vamos dizer assim, e bloqueios. Aí eu comecei a introduzir a essência floral. Aí eu entendia, pô, esse cara está com medo, ele tem uma certa insegurança, ele começa algo e ele acaba desistindo, ele se desencoraja, ele acaba perdendo a fé. Ele tem um sentimento, assim, tem uma essência interessante que ela trabalha esse sentimento muitas vezes quando você tem um projeto e você bate muito, você busca muito aquele projeto, né? Você vai e você não, chega um momento que você parece que não avança e você acaba se desencorajando, desistindo. Então tem uma essência que ela trabalha essa questão do resgate, né? Se encorajar novamente, né? Essa energia. Ele desanima, né? Essa energia do fazer, né? Essa energia energia, como a gente fala na constelação, a energia do pai, que o pai é aquele que empurra para a vida, né? O pai é aquele que nos lança para a vida, né? A mãe nos acolhe, né? A mãe nos recebe e o pai vai para a vida, né? Então tem uma essência que trabalha essa e aí... especificamente para esse ponto. Especificamente. Eu comecei a introduzir, né, aí dentro da parte que eu escrevi o livro, eu falei sobre as essências florais como um suporte para o desenvolvimento pessoal também, para o crescimento, né, para esse olhar das emoções e dos sentimentos. Então, aí eu comecei a trabalhar praticamente duas asas, né, a asa do sentimento, das emoções, as sensações, separar as sensações das emoções. Porque o que são a gente quando conta uma história, essa história é aquilo que eu guardei, né? É um fato que aconteceu na infância, né? Na minha infância, ou quando você conta uma história da onde você veio, das suas origens, da cidade, do local onde você cresceu, você está contando uma história carregada de sentimentos, de emoções, né? De cargas emocionais, muitas vezes. Então, são fatos e você carrega a memória das lembranças daquilo que você entendeu como eram verdades naquele momento da sua vida, né? As interpretações que você fez, os significados que você deu em um determinado momento da sua vida. Então, quando eu faço esse trabalho integrado sistêmico, juntamente com a constelação, com a parte do desenho sistêmico, a análise de perfil comportamental, né, e os florais, eu busco, né, entender o momento que a pessoa está ali no atual, né, o quanto tempo faz que você deseja isso que você quer, por que você não tem ainda, o que falta, o que está impedindo você, né? E a maior parte das coisas não são recursos, porque se a gente for analisar, analise, por exemplo, acho que nós temos mais ou menos a mesma faixa de idade, né? Você lembra quando você tinha, sei lá, 15 anos de idade? Como que era a sua vida? E hoje um rapaz, um jovem, uma moça de 15 anos de idade... Totalmente o contrário da minha. Tem trilhões de recursos que a gente não tinha. Exatamente. Então, a geração de agora, ele tem muito mais chances de ter sucesso do que a gente teve na nossa época. Porque a gente era parado no tempo, né? Hoje eu vejo aí a juventude de hoje, eles têm um conhecimento, né? Tecnologia. Hoje você tem tudo acesso na palma da mão. Então hoje o que muitas vezes falta? Falta essa questão da atitude, do comportamento, né? Hoje não é falta de conhecimento, né? Porque o conhecimento tem aí, né? Tem um livro, tem a internet, né? E hoje tem tudo isso com facilidade. Você só não busca se você realmente não quiser, né? Você não busca muitas vezes pela falta de maturidade, pela falta muitas vezes de atitude, né? Realmente de você
estar disposto a se expor a situações, né, do dia a dia, a buscar o aprendizado, a trabalhar muitas vezes as crenças, porque muita gente, às vezes a pessoa fala assim, puxa, eu não posso, eu não tenho capacidade. A capacidade, ela está relacionada muitas vezes à competência. Muitas vezes eu posso falar assim, eu não tenho capacidade em trabalhar com as redes sociais, por exemplo. Eu não tenho habilidade, por exemplo, com o Instagram. Isso aí está a nível de capacidade. Mas e o meu comportamento? Eu posso dar um passo atrás e falar, ok, não entendo disso, mas vou aprender. Ou seja, comportamento é um e capacidade é Sim. outro. Né? Comportamento é aquilo que está dentro de você. Está dentro de você e tem uma estrutura muitas vezes mais profunda, porque muitas vezes o comportamento é como se fosse a ponta do iceberg, né? A capacidade está lá na frente, mas o comportamento, as crenças, o que você aprendeu na sua infância, né? Qual o tipo, muitas vezes, de educação, né? Os pais, tudo aquilo que nós aprendemos. Os né, nãos que você ouviu na infância. Sim. Né? Então, muitas vezes, a pessoa ela olha para aquilo e ela acha que aquilo lá é um fantasma, um bicho de 7 cabeças e ela não vai dar conta. Aí já tem pessoas que já têm uma outra mentalidade. A pessoa olha para aquilo e fala, ok, não sei, não entendo, né, mas vou aprender. Ok, não quero aprender, não quero olhar para isso, mas eu preciso disso para o meu trabalho, preciso das redes sociais. Então, eu vou terceirizar, vou encontrar uma pessoa que realmente entenda de redes sociais e que faça o trabalho de divulgação, né? É uma atitude proativa, né? Sim, uma iniciativa. Porque você tá encontrando sim, a solução, né? Você está buscando a solução, né? Uhum. Olhando para o seu objetivo, para a vida que você deseja construir. Você encontra desafios, encontra pedras, mas a atitude, o comportamento é muito da forma que você encara os obstáculos. De que forma você encara os obstáculos? De que forma você encontra os desafios? Você encara os bloqueios, né? Aquilo que de repente está te bloqueando. E muitas vezes a gente tem a vozinha, né? Que a gente fala, qual a voz que está falando com você nos momentos de desafio, né? Você não dá conta, você não vai conseguir, você não pode, você não nasceu para isso, você não é capaz. Olha, que nem a gente vê muito, olha, na nossa família, olha, todo mundo era metalúrgico, olha, na nossa família, que nem eu cresci num ambiente, quando eu tinha 14 anos, o meu pai me colocou no Senar, porque ele acreditava que indústria, que era maravilhoso, que naquela época a visão dele, trabalhar na indústria era maravilhoso. Era arrumar um emprego, né? Sim, era você trabalhar, como tem muita gente que tem aquela mentalidade, olha, porque na nossa família todo mundo fez concurso público, tem que ler o concurso público, garantia aí, né? Tem que aposentar na CLT, né? Sim, então muitas vezes você cresce dentro de um ambiente, né? Com algumas crenças, né? Com alguns valores, com coisas que você aprendeu, né? Que colocaram, né? Ensinaram para você, colocaram na sua mente naquela época, né? Que muitas vezes olhar para aquilo, né, hoje sistemicamente, através, né, dos ensinamentos da constelação, você olhar para aquilo e entender, falar, puxa, hoje eu já consigo separar, isso aqui não é meu, né? Quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Né? Qual é a minha missão? Né? O que eu me proponho a fazer? Né? Olhar para dentro de você e saber separar os seus pais. Né? Hoje eu olho para o meu pai, olho para minha mãe e falo, isso é de vocês, né? Isso aqui é meu, né? Deixo com vocês o que é de vocês e eu vou para a vida levando somente aquilo que é meu, meus sonhos, meus objetivos, né? Com muito respeito, né? Honrando, né? Com muito respeito àqueles que vieram antes. Porque eles não têm culpa, né? Foi o que tinha, Sim. Né? Vocês deram o melhor que vocês... até às vezes algumas pessoas, às vezes, né, que a gente conversa dentro dos processos, eu falo muito assim, eu imagino assim que... Imagine que os seus pais, eles tinham uma casa para construir na época deles. Só que eles receberam uma caixa de ferramenta que só tinha um martelo. E eles fizeram a melhor casa que eles poderiam com o martelo que eles tiveram. Agora, é que a gente julga, hoje a gente tem uma caixa de ferramentas mais completa para construir, por exemplo, uma casa. Só que aí você olha para trás e você julgando do onde você está hoje, né? Mas
eles fizeram o melhor que eles puderam, nas condições nas dele, condições. no conhecimento que ele tinha, que eles tinham, né? Sim. Porque muitas vezes os pais não têm o preparo como educar, Sim, né? sim. Como educar seus filhos. Então ele educa nas condições que tinha. Cada geração, ela entrega à geração seguinte aquilo que elas receberam. Exatamente. Ele vai dar a educação que eles deram, Sim. que eles tiveram, né? E eles fazem aquilo que é melhor para eles, né, na época deles, com os recursos que eles têm. Então, se eles tinham uma caixa de ferramentas que só tinha um martelo dentro, eles fizeram um barraco, uma construção lá que eles precisavam se abrigar da chuva. Eles fizeram a melhor construção. Só que às vezes a gente julga, né, através do nosso olhar, né, Sim, exatamente. do nosso mapa, né, que nem fala em PNL, né, do nosso mapa de mundo, né, das minhas crenças, dos meus valores, né, do meu desenvolvimento hoje. Mas muitas vezes a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que o que os nossos pais receberam, né, o que eles receberam da geração deles, né? Dos como pais, que eles iam avós. falar de riquezas se eles não eram ricos, Sim. né? Como que eles iam ensinar sobre riquezas Sim. se eles não tinham Sim. condições? E as crenças é uma coisa assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho de desenvolvimento comigo, coisas assim simples, né? Às vezes bobas do dia a dia. Em relação ao dinheiro, por exemplo. Quantas crenças que a gente traz em relação ao dinheiro? Eu lembro que a minha mãe, né, tinha uma mesa na casa que eu morava, a gente morava, né? A minha mãe tinha mesa e tinha toalha e tal, e às vezes ela falava pra gente comprar pão, né? Comprar alguma coisa, e ela ia lá na bolsinha dela, pegava o dinheiro e colocava em cima da mesa. E eu lembro quantas vezes eu falava para ela, mãe, não põe o dinheiro na mesa, o dinheiro é sujo. Não coloca o dinheiro na mesa, a mesa, né? E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho, né, do entendimento, né, porque o dinheiro é uma energia que está a serviço da vida, né, a serviço do progresso. Ou seja, é uma ferramenta, né? Então, quantas crenças que muitas vezes a gente traz, né, em relação, muitas vezes... E hoje, Fábio, e o dinheiro é a sétima bênção, né? Se você olhar pela regra, né? O dinheiro é a sétima bênção. Sim. Dinheiro não é sujo, dinheiro é bênção. Sim. Então, o processo do autoconhecimento, do entendimento, é um processo... tem algumas pessoas que, a cada 1 mês e meio, 2 meses, às vezes procuram novamente o processo de constelação, né, para estar olhando. E a pessoa fala assim, puxa, mas há 1 mês e meio atrás eu fiz uma constelação, olhei um aspecto, consegui avançar um pouquinho, poxa, não está muito cedo para fazer uma nova constelação. Eu falo para a pessoa, o que você vai olhar agora? Se você olhou algum aspecto da sua vida, né? Se dentro desse movimento sistêmico a gente desbloqueou, você enxergou alguns aspectos da sua vida. O que está acontecendo na sua vida hoje que você está sentindo travado, que está precisando avançar e você não está conseguindo? Ela traz outro aspecto. Ela traz outro aspecto da vida dela. Ela não traz o mesmo aspecto. Numa constelação, muitas vezes ela trabalhou relacionamento. Muitas vezes eu trabalho com mulheres, às vezes que estão buscando um relacionamento e não conseguem avançar no relacionamento. E fica naqueles... Não dá certo. Separa, sai... arruma pessoas e elas falam que arrumam pessoas que não tá... Sempre a culpa está no outro, Sim. né? Mas na verdade está em você, né? Aí o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai ver o movimento, muitas vezes ela está replicando, ela está repetindo alguns padrões da própria infância dela. Às vezes ela não está conseguindo achar um relacionamento, porque muitas vezes ela está com uma expectativa muito alta, ela tinha uma visão do pai como super-herói, como perfeito. Então, inconscientemente, ela pensava assim, se não for igual ao meu pai, não serve, porque meu pai era um marido perfeito para minha mãe, inconscientemente. Ela tinha essa referência, Tinha essa né? referência. E quando a gente começa a fazer um movimento sistêmico, ela começa a olhar para isso, ela fala, nossa, agora caiu a ficha, não tinha entendido ainda que eu estava colocando as expectativas dos relacionamentos, né, nos homens que apareciam na minha vida, que eu que estava com a expectativa muito alta em relação a ele, a expectativa de perfeição, vamos dizer assim, né, porque meu pai era um homem maravilhoso, era um homem que mandava flores, que abria a porta do carro, um homem, né, que para minha mãe, né, na visão dela de criança, o pai dela criou aquela imagem. Ela teve aquela ideia, né, idealizou, né, que
ela queria um homem igual ao pai dela. Então, inconscientemente, na referência dela, ela estava auto se sabotando porque nenhum homem era igual ao pai dela. Né? Então, é interessante quando a gente começa a olhar para esses aspectos, né, sistêmicos, né, de padrões, a gente começa a entender, né, que aquilo, né, que o Jung, né, que fala que até que eu tenha consciência, né, que eu traga, que o inconsciente se torne consciente, tudo que acontecer na minha vida eu vou achar que é um destino. Mas... a gente ouve muito isso, né? Não é o destino, o destino da pessoa foi esse. Sim. Não é, ele veio com essas crenças, com esses bloqueios e não procurou a cura, né? Não procurou entender isso, Sim. né? Sim. Muitas vezes a gente procura somente quando é aquela doença física, Sim. né? E o mental, essa questão da terapia, ninguém procura, né? Sim. É porque muitas vezes, algumas pessoas, às vezes que eu converso... A gente fala ninguém procura assim antigamente, Sim. né? Mas hoje não, hoje está muito fácil essa informação, né? As pessoas hoje sabem até como procurar, né? Sim. Mas antigamente não era explorado isso, né? Então as pessoas levavam isso muito, não, é que eu nasci assim, é assim que vai ser minha vida, né? Eu também, eu entendo até a pessoa, até um tempo atrás eu estava atendendo uma pessoa e uma senhora e ela colocou algumas questões que ela estava vivendo a nível de relacionamento, de dificuldades, desafios e ela disse que ela conversava muito com o marido dela e até ela falou para o marido se o marido não queria participar do processo, né? E o marido falou para ela que ele não gostava ele não se sente confortável em fazer terapia. Eu falei para ela assim, por que você não propõe de repente pro seu companheiro para que ele faça uma análise de perfil comportamental? Que através da análise de perfil comportamental a gente vai dar um redirecionamento para ele, baseado nos desafios, naquilo que ele busca, né? Aquilo que ele enxerga, qual a vida que ele gostaria, né, de construir. A gente vai fazer uma análise sistêmica em cima da análise de perfil comportamental dele, e não é o foco em terapia, é o foco no autoconhecimento. Então existe uma certa resistência, eu mesmo tive uma certa resistência, eu particularmente, eu me considero um facilitador de processos integrados e sistêmicos, dentro dessa abordagem, né? Porque é um olhar mais amplo, é um olhar sistêmico, entendeu? Porque quando a gente tem esse olhar integrado... Por isso que fala que é sistêmico, né? A gente olha para os aspectos, a gente olha, de repente, para a família, de onde você veio, né? Muitas vezes as suas origens, que, como eu falei... Olha para todos os... Olha para todos as áreas, vamos, né? Olhar para o seu perfil comportamental, vamos ver como que você está se colocando no mundo, como que você está reagindo, né, às situações, ao ambiente, aos relacionamentos, né? Vamos lá, através do desenho sistêmico, vamos fazer o desenho sistêmico, né? Que nem é interessante... que outro dia eu fiz o desenho sistêmico de uma pessoa e dentro da análise do desenho sistêmico ela estava olhando para trás, ela se colocou no passado e os problemas dela, as dificuldades, os desafios, ela colocou no presente, os problemas no passado. Então, a gente começa a conversar de uma forma, né, um olhar sistêmico para a pessoa olhar para onde você está olhando. Se você não está olhando para o futuro... porque eu quero empreender, mas não consigo, não estou conseguindo, não avanço, não dá certo. E aí, quando você vai ver onde que a pessoa está, muitas vezes ela está presa a um padrão, muitas vezes, do passado. Às vezes ela tem uma demora, vamos dizer assim, nos resultados, porque ela está presa nos padrões, muitas vezes de crenças, né, de coisas, às vezes, do próprio sistema. E quando se trata de propósito, a pessoa, muitas vezes, tem essa busca também, quando a pessoa não entende o seu propósito de vida, e ele fica muito preso a uma vida que ele não queria aquela vida, nem ele sabe que queria. Sim. E isso a gente chama de propósito. As pessoas também procuram. Tem também essa questão, quando a turma não entende qual é o meu propósito de vida, o que eu estou fazendo aqui nessa... Sim. Tem... Um tempo atrás eu conversei com o senhor, ele trabalhava na área de contabilidade, já fazia mais de 40 anos. E ele estava passando por processos assim, de bloqueios, de traumas, muita coisa na vida dele. Estava num processo de separação, ele já tinha criado os filhos.
E ele falava assim para mim, ele falava, puxa, a minha vida inteira, eu trabalhei mais de 40 anos, né, na área de contabilidade, e hoje justamente cheguei nesse momento da minha vida que eu estou perdido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, o propósito da minha vida, criei os filhos. Eu falei, tá, mas o que impede você de mudar? Ele já estava aposentado. Ele falou, puxa, mais de 40 anos da minha vida eu fiz isso, trabalhei com contabilidade, eu não sei fazer mais nada a não ser isso. Então ele não enxergava possibilidade nenhuma. Só era aquilo, né? Ele não enxergava, ele estava totalmente insatisfeito, e dentro desse processo, né, a gente vai buscando fazer com que... eu tenho um cuidado, assim, de quando eu estou fazendo um processo, assim, faço um processo com você, que você veja, não eu. Porque às vezes eu enxergo determinadas coisas, determinados padrões, determinadas travas, eu tenho cuidado de facilitar o processo para que a pessoa ela enxergue. Porque se a pessoa não enxergar, fica mais difícil ela dentro do processo. Porque até que eu não me sinta responsável pela minha vida, não tenha autorresponsabilidade, eu dificilmente vou me sentir, vou assumir a responsabilidade da mudança na minha vida. Porque quem é que tem o poder de mudar a sua vida? É só você. Então, tem alguns processos que travam, às vezes, pessoas que muitas vezes elas entram muito naquele padrão vítima, sabe? Que é o governo, é a situação, culpando Deus, todo mundo, né? Culpa todo mundo, menos ela. Que ela é coitadinha, que tudo fazem com ela e tal. Então, os desafios são maiores para ajudar a pessoa a enxergar de que ela é responsável pela vida dela. E somente ela vai ter a capacidade de sair daquela situação. Porque ela está procurando fórmula mágica. Porque ela chega, às vezes, procura, né, o trabalho, muitas vezes chega, porque eu já fui tal pessoa, já fui, sei lá, na cartomante, já não sei o que, no Pai de Santo, fui em terapia X, Y, Z, já fiz hipnose, mas ela está procurando uma solução mágica para a vida dela. Um dia, se Deus quiser, se Deus, né? Mas ela não toma a responsabilidade. Não assume, né? Vamos dizer assim. Ela não tem. A gente tem que. Nós precisamos olhar para a gente e entender que nós somos 100% responsáveis pelo nosso. Só existe uma pessoa no mundo, né? Tinha até um poema, na época que eu comecei a estudar as terapias, eu lembro de um poema, né? Que dizia mais ou menos assim, que só existe uma pessoa no mundo capaz de fazer você totalmente feliz nessa vida. E existe uma pessoa no mundo também que é capaz de fazer você totalmente infeliz. Essa pessoa é você mesmo. Olhe-se no espelho, diga olá para essa pessoa, né? Então, isso também é o processo, né? É o ritmo. A gente procura ter o respeito pelo momento presente da pessoa, porque eu sei que não é fácil. Quando eu falo assim, eu sei o quanto que é trabalhoso para a pessoa mudar, porque eu demorei 40 anos para enxergar alguns padrões. Há pouco tempo atrás, que eu comecei a fazer um trabalho, né? Enxerguei alguns padrões ainda que em relação a essa questão da exposição, em relação em aparecer o medo da exposição, o não querer aparecer, esses padrões. Eles surgiram muitas vezes na minha vida até que eu olhasse para aquilo e falasse, não, eu preciso quebrar esse padrão. E como que eu vou quebrar esse padrão? É agindo. Se eu tenho uma certa dificuldade em me expor, como que eu vou quebrar o medo da exposição? Estar aqui. Então, o estar aqui é uma quebra de padrões. Hoje, sim, pode falar. O estar aqui, hoje, é um padrão que eu estou quebrando também. Tá, vamos lá. Toda essa dificuldade que você teve aí, como você falou, na sua vida, demorou 40 anos para entender. Hoje você usa de toda essa dificuldade para facilitar a vida do seu treinamento? Sim. Para facilitar o processo, porque eu passei por isso. E você demorou muito tempo, né? Muito tempo para enxergar. E hoje você consegue fazer o negócio mais rápido, você facilita a vida da pessoa, porque você passou por isso. Sim. Isso. Desde que, como eu falei, desde que a pessoa, ela realmente queira sair do lugar. Sim. Mas assim, independente disso, o tempo que você demorou para conseguir, vamos dizer, a sua cura, isso ajuda a você hoje ajudar as pessoas, né? Ajuda principalmente
por esses aspectos de trabalhar de uma forma integrada, juntamente com essa questão da análise né, dos perfis comportamentais, o desenho sistêmico, a própria constelação, né? Porque cada pessoa que me procura, o meu trabalho que eu faço, ele é muito assim personalizado. Até eu fiz um trabalho do desenho sistêmico com algumas pessoas, pedi para a pessoa fazer um desenho que eu ia analisar. Eu fico 1 hora para fazer uma análise de um desenho. O que o seu trabalho tem assim de diferente do tradicional? Você tem assim um estilo, por ser personalizado, diferente dos convencionais aí? Eu vejo assim que... Qual o seu diferencial? Ele não tem ele não é engessado. O que eu tenho de diferencial é que cada trabalho que eu faço, cada pessoa que me procura é uma pessoa única. Não tem uma metodologia engessada. Você não segue um padrão, não para qualquer um. Não. Cada pessoa é única, sim, né? Porque tem pessoas que procuram somente, às vezes, que ela quer fazer uma constelação. Ela quer fazer somente um processo de 2 horas da constelação sistêmica. Tem a constelação sistêmica e tem a constelação familiar. A constelação familiar sistêmica. É a mesma coisa, né? Sim. É marido e mulher ou quando fala familiar, todos? Não, ela é familiar que fala, porque a constelação, ela vai ajudar... Esse familiar, né? Mais pessoas, isso é um conjunto? A constelação, porque fala familiar sistêmica? A própria epigenética, o estudo, né, da epigenética, ela fala que nós trazemos, né, através, sei lá, do nosso temperamento, do nosso DNA, das nossas células, a gente traz... Esse familiar que vai trabalhar tudo... Vai trabalhar as questões, processo de lealdade, muitas vezes processos, emaranhamentos, às vezes sistêmico, processos... ele vai ter um olhar sistêmico na nossa origem. Na nossa origem tudo familiar, que aconteceu com você. Na nossa origem familiar. Família, no nosso sistema familiar. Entendi. E nós trazemos... a gente fala que a gente é 50% pai e 50% mãe. A gente traz... eu já vi isso. A gente traz no nosso DNA, na nossa memória, nas células, né? Nós trazemos, né, todas as informações do nosso sistema familiar, né, das nossas origens. Né? E nós trazemos muitas vezes padrões de lealdade, padrões muitas vezes que se repetem ao longo do tempo. Né? Já chegou a acontecer muitos processos, às vezes, que você está fazendo uma constelação e a pessoa ela enxerga que ela está praticamente vivendo um padrão, está identificada com uma avó, ou alguém do próprio sistema familiar dela que também tinha aquele comportamento e agia daquela forma. Processos, dentro da constelação, a gente observa 3 leis, né? A lei de pertencimento, a lei de hierarquia e a lei de equilíbrio. A lei do equilíbrio do dar e receber, né? Do dar e tomar. A lei de equilíbrio, aquele olhar, os que vieram antes, eles têm, né, precedência, né? Esse olhar, né, do respeito, né, da honra, os que vieram antes, né, da precedência. E tem a lei de pertencimento, que todas as pessoas, elas têm o direito de serem, de pertencer à família, independente daquilo que elas... você não precisa, muitas vezes, você olhar para aquilo, meu pai foi assim, olha, minha mãe foi assim, sim, essas foram as pessoas que me deram a vida, eram eles e eles eram o que eles eram, né? Sem julgamento, você tirar esse julgamento. Porque tem uma história, né, que até eu acho interessante, né? Um tempo atrás eu fiz um processo comigo de constelação, autoconstelação, e eu estava observando alguns processos de exclusão, às vezes a nível inconsciente, coisas que a gente traz da nossa hereditariedade, né, do nosso próprio sistema. E surgiu um elemento que eu não identifiquei na hora. Eu fiquei olhando para aquele representante, né, ali no movimento sistêmico, que eu uso para representar muitas vezes problema, familiares, situações, a gente usa os elementos inanimados que são os bonequinhos, né? Eu faço a constelação na mesa ou na água. Então, eu vou colocando os bonequinhos ali, vou, né, me conectando, observando os movimentos. E surgiu um elemento que era um personagem assim, esquisito, vamos falar assim, era um
uma pessoa que eu olhei assim e falei, né? um estranho, será que é um ET? Será que é o que é, né? E fiquei com aquilo na cabeça, né? No outro dia eu fui na padaria para comprar um pão, era um domingo e a avenida, né, perto da minha casa não tinha quase ninguém, né? E eu estava caminhando, saí da padaria com o pão, e eu olhei ao longe e vinha vindo uma pessoa lá longe, assim, bem né, no final assim, da avenida, e eu fui caminhando e a pessoa foi vindo. Aí quando eu olhei, era um morador de rua, era um senhor, ele tinha acho que deficiência, ele estava meio manquitolano, assim, meio barbudo, né, com a roupa toda suja, só que era um senhor assim que ele deu um sorriso tão grande para mim, falou bom dia, olhou para mim e falou bom dia, né? Sorriu, né? Eu falei bom dia, até me espantei e ele foi embora. Aí eu falei, tá vendo o elemento que surgiu na minha constelação? Eu falei, quantos das nossas ancestralidades que a gente, entre aspas, a gente julga, acha, esse é esquisito, porque ele bebe, porque ele é sujo, porque ele mora sozinho, porque esse cara cata papelão, porque ele mora lá no barraco, ele junta lixo, a gente julga, né, as pessoas, e dentro do nosso sistema familiar, ou porque a pessoa bebe, quantos processos, muitas vezes, de exclusão que a gente tem na nossa família. Eu ali naquela hora, eu entendi, né, caiu a ficha para mim, eu entendi que eu falei, puxa, deve ser um ancestral ou alguém que de repente ele foi julgado, foi criticado, foi apedrejado pela forma que ele era. Ou porque ele bebia, ou porque ele era morador de rua, porque ele escolheu, né, uma vida Não diferente, casou, né? porque ele fugiu do padrão, né? E muitas vezes a gente repete o padrão por lealdade. Porque a nossa família, se você for estudar a história, o que eram os clãs? Você vê esses filmes antigos, o clã, muitas vezes se você não tinha o comportamento, não agia, não tinha aqueles valores, você era expulso. Isso, convencional, né? Você era expulso do clã. Então, muitas vezes a gente acaba replicando um comportamento inconscientemente pelo pertencimento, para você pertencer. Eu identifiquei um padrão que eu tinha em relação a não dar certo, né, em relação ao empreendedorismo, a questão relacionada a dinheiro, a ganhar dinheiro. Eu demorei para entender que eu tinha um padrão que muitas vezes era um padrão que eu estava replicando da minha própria origem, da minha própria... quando eu comecei a olhar para o meu sistema familiar, era um sistema que também ele é um sistema que tinha várias histórias em várias épocas que as pessoas ganhavam e perdiam, ganhavam e perdiam, ganhavam e perdiam. E eu mesmo estava replicando isso, porque eu tentava a transição de carreira e voltava para o mesmo lugar. Tentava a transição de carreira, não ganhava dinheiro, voltava para o mesmo lugar, sempre estava recomeçando de novo. E quando eu comecei a entender, olhar para o sistema familiar, eu observei que meu pai, meu avô, né, e para trás dele tinha um padrão que se repetia. Essa questão de conseguir, né, ter sucesso, né, cada um tem uma interpretação de sucesso, empreender, né, ter sucesso, ganhar dinheiro, né, ter uma vida legal e perder. Aí tem que recomeçar de novo. Aí começar do zero, se reerguer um pouquinho quando chega num determinado ponto, como se você não tivesse permissão para passar dali. Como se você tivesse Chegava ali e voltava. E voltava, e você nunca avançava. E sempre quando você estava tentando fazer alguma coisa para sair daquilo, quando você chegava lá, você voltava para trás. Eu comecei a identificar esses padrões, eu comecei a trabalhar, né, o desbloqueio, né, o entendimento, né, dar lugar, né, vamos dizer assim, a isso na minha vida. Né? Então, eu hoje me sinto, assim, como você falou de propósito, né, essa questão... eu me sinto que eu estou no meu propósito, entendeu? Essa parte integrativa, eu gosto muito de fazer. O mais gostoso é ouvir as pessoas, né? Falando que o trabalho está sendo legal, que você está fazendo. O feedback, né? E o bom disso, Fábio, que você buscou, você se tratou e agora você treina, você ajuda as pessoas, né? Como você falou, é um facilitador, né? Você facilita eles da melhor maneira possível. Você corta alguns caminhos, né? Assim, eu fiz tudo isso, mas não precisa de tudo isso, né? Pode ir por aqui. É uma questão muito de consciência e maturidade, né? É entender aonde que está o momento daquela pessoa, aonde que está o nível de consciência, que é como se fosse uma escada. Tem umas pessoas que
que muitas vezes elas buscam reconhecimento, né? O afeto. Elas estão buscando afeto. E aí, nos relacionamentos, na forma que elas se relacionam, ela está sempre buscando afeto. Tá, e com a tecnologia hoje que a gente vive, hoje as pessoas procuram mais, têm mais entendimento, ficou mais fácil para eles procurarem um tratamento desse? Não vamos dizer tratamento, né? Um atendimento. Um atendimento terapêutico, né? Isso. Ou antigamente era mais difícil, né? Porque não tinha essas informações que a gente tem hoje, né? É que hoje depois do advento 2020, né? Se espalhou muito, né? O online, né? Isso, hoje as pessoas têm como divulgar o seu trabalho. As pessoas elas têm mais informação, vamos dizer Isso, assim. fica mais fácil até para buscar também, né? Então a pessoa ela tem informação, né? Mas hoje eu vejo muito assim que as pessoas elas querem, a maior parte das pessoas que eu converso, que tenho contato, elas querem uma coisa assim, como se elas quisessem algo para ontem, muito rápido. E tudo na vida é um processo. Só tomar um comprimido, né? Tipo assim, né? Tudo é um processo. E não você adquiriu um problemão aí, né? Sim. De décadas, Sim. Vamos dizer assim. Você não vai curar da noite pro dia, né? Você não vai tomar um comprimido. Sim. Então tem todo um processo. Não, é um processo para a vida toda. A gente chama até de sessões, né? Sim. E esse processo também pode levar a vida toda, né? É interessante que eu fiz um trabalho um tempo atrás, né? Com uma pessoa e essa pessoa ela veio para um processo que ela queria trabalhar uma questão com a mãe, por exemplo. E aí ela trabalhou a questão dela com a mãe. Depois eu atendi a mãe dela, que veio trazer uma questão também, queria trabalhar uma questão. Mas a mãe dela ia trabalhar com a mãe dela, que era a avó da pessoa que tinha me procurado. Você vê como que tudo, muitas vezes, né? Estava amarrado, a gente vem trazendo, né? Então, é um processo de conhecimento, de clareza e informação. Você olha para aquilo, aí cabe a você, através da sua percepção, né? Você escolher um novo caminho ou não. E não também, fazer milagre. E também de acordo com os resultados que a pessoa vai tendo, né? Porque ela já vai começar, se ela for fazer tudo direitinho, né? Sim. Se a pessoa pegar, um atendimento, faz um atendimento com você. E, por exemplo, ela quer empreender, mas ela tem vergonha de falar, não sabe como se posicionar e tal, e ela começa a fazer com você, começa a evoluir, sentir, aí a pessoa começa a ficar mais segura, né? Sim, como eu falei, é um processo, né? Então, o resultado, às vezes, ele não vai aparecer, então, já. Assim, imediato, é um processo, que nem a própria história minha. Como que eu destravei essa questão através do autoconhecimento, né, de entender as questões, olhar para os meus objetivos, para os meus sonhos, para aquilo que eu queria, o que era importante, quais as competências que eu precisava desenvolver, o que eu precisava, habilidades, o que eu precisava, que ações que eu precisava estar desenvolvendo, né? Quando eu comecei a olhar para aqueles padrões, identificar os padrões, comecei a encarar aquilo. Agora, muita gente, às vezes, não quer encarar os seus padrões. Prefere deixar quietinho, vou ficar aqui na minha vida confortável. Porque muitas vezes tem os ganhos secundários, né? Tudo tem um ganho secundário, né? Uma vez eu atendi uma senhora... O que seria os ganhos secundários? O ganho secundário, por exemplo, teve uns anos atrás, logo quando eu comecei a parte de terapia floral, eu fui para a cidade de Santos e fui atender uma senhora com terapia floral. Naquela época eu só conhecia os florais. Os florais ajudam a equilibrar os estados de ânimo, estados emocionais. Uma senhora que tinha dado derrame nela. As essências florais, elas atuam no emocional, elas não atuam na parte farmacológica física. Ela estava fazendo um tratamento médico, essa senhora. E o filho dela conhecia uma amiga minha. O filho dela, ele morava fora, no exterior, tinha a vida dele, tudo, eles eram 2 irmãos, e na casa morava a mulher, o esposo dela e o irmão desse rapaz. Só que esse rapaz, a mulher, ela teve um derrame e ele teve que abandonar a vida dele no exterior e vir cuidar da mãe, porque a mãe queria que ele... praticamente, a doença dela tinha uma utilidade. Ela meio que somatizou a doença, né, para ter o filho próximo. E o ganho secundário era, se eu me curar, meu filho vai embora, ele não vai ficar. Então,
O que era o ganho secundário? Eu fui com essa amiga minha, e aí a mãe dele tinha dado um derrame forte, um AVC. E ela estava numa cadeira de roda, e ela ficava num determinado local lá na cadeira, e ela não se comunicava. Ela paralisou, né, o lado do rosto. E a gente estava conversando com o filho e com o filho dela, a minha amiga e eu, a gente conversando na sala. E essa minha amiga também, que estava fazendo a formação em terapia, falou pro menino, falou, olha, mas ela não bebe água, ela não come. Ele falou, não, tudo que ela toma é no canudinho, que ela não pode mastigar, porque o derrame afetou e tal. A gente bate, né, faz líquido, né, comida e tudo, e ela toma. Aí essa amiga minha falou, olha, então você pega essas gotinhas das essências florais e pinga na água dela para ela beber, né? E aí, que ela, né, vai estar trabalhando emocional, né, o desapego, né, que ela era muito apegada, essa questão do apego, né, ao filho e tal, algumas questões assim, né. Aí no outro dia, esse rapaz, ele ligou para minha amiga e falou, você acredita que desde o dia que vocês vieram aqui, que minha mãe não quer beber mais água? Porque inconscientemente, qual era o ganho secundário? Né? Se eu me curar, né? Ou se eu ficar melhor, meu filho vai embora, né? Então, deixa eu quietinha com a minha doença aqui, com o meu problema, né? Que eu, né? De repente... então, muitas coisas, a gente mesmo se auto-sabota. Né? Você não prefere ficar, não se curar e continuar na vidinha, né? Sossegado, né? Sem ter que estudar, sem ter que correr atrás de nada, né, tal. Porque a mudança, ela requer trabalho, não é fácil. Exatamente. Como eu falei, eu demorei muitas vezes, 40 anos batendo cabeça, perdendo, né? Em 2020, foi a maior pancada que eu tive, né? Tinha sonhos, objetivos, fui tentar a transição de carreira de novo, aí começou a pandemia, praticamente perdi tudo, bens materiais, tudo, né? Eu estava morando, saí de Sorocaba, fui para um outro estado, outra cidade, né? E aí começou a pandemia, e aí não conseguia, fiquei preso à transição de carreira, aí todo aquele transtorno, acabamos perdendo tudo, com família, tendo que voltar para trás, dependendo da ajuda de amigo, né, de um amigo aí muito próximo, né, que nos ajudou, e pessoas que ele conhecia, nos ajudou a voltar para Sorocaba, praticamente sem nada, né, para recomeçar do zero de novo. Né? Então, foram desafios. Né? E aí que essa questão das práticas, do autoconhecimento, né, dos florais, todo esse conhecimento, apesar da grande dificuldade, que não vou falar que é fácil, que é milagre, que a gente consegue... não, que você vai fazer uma sessão, você vai passar por uma constelação, por um atendimento, a sua vida vai estar transformada. É tudo um processo. O quanto que você realmente está disposto a mudar de vida. E também até aonde, depende também do tamanho que está aí do problema, né? Sim. Talvez você arrasta aí umas crenças muito limitantes, né? Agora, o avanço... depende da pessoa. Depende exclusivamente da pessoa. Sim, a pessoa pode fazer uma sessão e dar um estalo aí, opa! A maior parte das pessoas, numa sessão, ela já muda muita coisa. Porque ela começa a enxergar. É a mesma coisa que você não está enxergando aonde está a causa raiz do seu problema. Você enxerga, de repente, que o seu problema sei lá, você olha... Você não sabe o que você tem. De repente, você faz um diagnóstico e você começa a entender aonde que está o seu problema. Aí, a partir dali, você já começa a fazer a sua mudança, a sua transformação, ou não, né? Porque é uma decisão sua, né? É uma escolha, né? É um momento de decisão. O que você decide a partir de agora, né? Eu pergunto, às vezes, depois de uma sessão, eu pergunto para a pessoa, tá, e agora? Qual é o seu primeiro passo importante que você vai dar? O que você vai fazer com isso, com essa informação? A maioria já tem essa resposta? A maioria, quando sai da sessão, ela já sai com uma clareza, com bastante clareza e informação. Ela sai já... porque não existe milagre. O milagre é você.
Você é o milagre. Até a forma também que a pessoa entende, né? A capacidade da pessoa tem de entender, de assimilar, de trabalhar, fazer aquele sacrifício, né? Para porque a mudança. hoje existem muitas promessas, vamos dizer assim, mágicas, né? Olha, faça uma sessão comigo, desbloqueie isso, desbloqueie. Como eu falo, muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer, aprender coach, programação neurolinguística, as práticas integrativas, eu tinha uma conhecida na época e ela frequentava a minha casa. Assim, tinha amizade com a minha mãe. Só que a minha mãe tinha muitas questões, assim, de segurança, medos. Ela tinha um padrão, assim, vítima muito forte, assim. Ela era muito resignada, né? E ela tinha as questões que ela precisava resolver, né? Que era dela, né? Hoje eu entendo. E essa amiga minha, às vezes ela ia em casa e tinha amizade com a minha mãe. E a minha mãe acabava contando todos os problemas que eu tinha. Que eu tinha depressão, que eu tinha, né, que eu era isso, que eu era aquilo. Minha mãe tinha medo de eu fazer besteira, né? De até desviver, né? E minha mãe, ela entrava em pânico. Ela tinha um pânico muito grande em relação, né, às questões que eu venciava. Eu era muito sozinho, muito retraído, vivia muito no meu mundo, tinha aquelas depressões violentas. E ela falava, e aí um dia eu lembro que eu fiz uma formação em coach, PNL, e vim todo empolgado, né, para mostrar para essa amiga minha. Aí eu falei para ela, olha que legal, conheci isso aqui, né, ó, metodologia de coach, programação neurolinguística, tá legal, isso aqui vai ser legal para você também, pode ajudar você. Aí ela olhou para minha cara e falou, se é tão bom assim, por que você não aplica na sua vida então? E que ela quis dizer, né, que se era tão bom assim, a minha vida estava uma porcaria, né? Por que eu não aplicava na minha vida? Aí um dia eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu devia ter acho que 15, 16 anos, eu falei, mãe, e minha mãe falou, nossa, você tem muito potencial, você estuda muito, né, lê muito, né, faz muito curso e tal, por que você não dá palestra? Não? Eu falei, não. Eu falei para minha mãe, enquanto eu não fazer a transformação dentro de mim mesmo, eu não vou dar palestra, não vou fazer mais nada. Às vezes eu era convidado com 15, 16 anos, né, para dar algumas palestrinhas assim. Daquele momento em diante, nunca mais eu falei nada para ninguém. Eu sempre buscava o meu próprio desenvolvimento. Falei para minha mãe, nunca mais a senhora vai ver eu dando palestra. Enquanto eu não mudar, não trabalhar todas essas questões aqui dentro de mim, eu não quando eu estiver preparado, né? Eu não vou ajudar ninguém, falei para ela. Não vou indicar essências florais, não vou fazer nada. E assim foi. Então foi toda essa busca do desenvolvimento, assim, todos esses anos, né? Então, é um processo de autoconhecimento. É um processo... você só destrava a sua vida se você realmente está disposto a querer olhar para aquilo. E saber que você tem essa dificuldade, que você tem esse problema, né? E que você precisa de ajuda, né? Sim. Porque muitas vezes você tem e nem sabe se tem, né? Não digo assim um problema. Eu acho que o que a gente tem que ter... Um travamento, né? Um bloqueio. Qual é a vida que eu gostaria de ter? E o que está atrapalhando eu de ter? Eu entendi. Então, se você... Como é que é a pergunta? Qual é a vida que você gostaria de ter? Por que você não tem? Isso essa já é o motivo, né? Sim. Esse é o motivo de procurar um... Sim, porque quando eu perguntava para mim mesmo, né, fazia essa pergunta para mim, qual a vida que eu gostaria de ter diferente da que eu tenho hoje? Entendi. Aí que eu comecei a entender que é importante a gente ter uma visão de futuro, você ter um plano. Você desenhar pelo menos um plano. Né? O que eu quero, né? Deixa eu olhar para isso. Qual a vida que eu quero ter daqui, sei lá, um mês, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano? Você não viver mais assim, tão no piloto automático. Né? Viver por viver, né? Saber o que você quer daqui 5 anos. Né? Eu sei o que eu quero daqui 5 anos. Sim. Aonde eu vou estar daqui 5 anos. Sim. Né? Aí aquela questão, a pessoa, muitas pessoas às vezes ela quer, mas virou tipo um sonho, porque ela não tem um plano. Não escreveu aquilo que ela quer, não determinou. Não determinou, não tem metas. Só eu sonho, meu sonho isso é muito vago, né? Inclusive, eu estar aqui hoje, né, me expondo e conversando com vocês, é um padrão, né, que eu estou quebrando, né,
da exposição. Esse é o primeiro podcast que eu faço, né? Na minha vida, vamos Primeiro dizer assim, de muitos, primeiro né? de muitos. Porque agora... E isso vai de encontro, né, a uma parceria, porque quando eu olho para o perfil comportamental, eu vejo para o meu perfil, eu vejo que eu tenho uma dificuldade na divulgação do meu trabalho, de redes sociais, né, em relação justamente à exposição. E o que eu faço bem? O que eu faço bem é isso que eu faço. Atender, né, montar um atendimento, facilitar o processo. Facilitar, você tem um sonho, você tem um desejo, você tem um projeto, Sim. E você precisa, e o que está faltando para você tirar do papel? Então está faltando um facilitador, uma pessoa que entenda Sim. o que está te bloqueando, o que está atrapalhando. Sim. É para isso que vem o terapeuta, né? E aí a gente busca dentro, né, as parcerias, as sociedades. Eu já tentei fazer parcerias com várias pessoas e não deram certo. Por quê? Quando eu fui avaliar o perfil comportamental, eram pessoas muito parecidas com a minha. Então, imagine dois mortos tentando ir para um lugar. Viu? E a nossa parceria? Então, agora, eu busco, né, a nossa parceria é um complemento. Então, vocês vão complementar aquilo que é o meu desafio. Que é essa comunicação, que é a divulgação, porque e a gente está todo mundo se ajudando. Sim. Você vem com uma parte, a gente vai com outra, e aí dá negócios, né? A parceria, a gente buscar aquilo que complementa, que nos complementa. Exato. Você não precisaria, né? Sim. De parceiros. Então é muito importante essa visão, né? Essa visão estratégica. É isso, os parceiros. Um gosta de vender, o outro gosta de executar, né? Sim. E aí dá uma parceria perfeita. Sim. Pois é, aqui o Fábio é o nosso mais novo parceiro aqui de negócios. Ele vai estar. Você pode fazer um atendimento com ele, tanto presencial quanto online. Basta você chamar, falar conosco aqui, que aqui no Centro de Sorocaba, o nosso espaço, onde o Fábio vai estar atendendo. Tem várias modalidades aí para você fazer o seu desbloqueio, entender a solução aí para a sua vida, para os seus projetos, para os seus sonhos, enfim. O Fábio é o nosso mais novo parceiro. Então, bora. Vamos lá, Fábio? É isso aí. Então, agradecer, né, a oportunidade, a parceria, né, aqui do espaço, né, agradecer ao Frank, ao Joey, né, que é o sócio, né, aqui da empresa. Né, Nós e Parceria do Centro de Sorocaba. Sim. Rua Saldanha da Gama, 281. 281, pode chamar o Fábio. Fábio, deixa aí o seu... eu vou deixar aqui na descrição o arroba, o contato, isso. Você pode chamar e agendar. Quais são os agendamentos que nós vamos ter aqui? Vai ter o sistema constelação, né? Nós vamos ter a constelação. Muita gente quer fazer uma constelação. De uma sessão. Uma sessão de 2 horas. A gente vai ter a constelação, vai ter um atendimento hoje que é um atendimento de 2 sessões, que é um atendimento um pouco mais aprofundado, onde a gente vai usar um diagnóstico, vamos dizer assim, mais detalhado, né, através do desenho sistêmico, através de algumas práticas integrativas, através da análise de perfil comportamental. Então, a gente vai ter também esse atendimento de 2 sessões, que são 4 horas de atendimento, 2 horas cada sessão. Nós vamos ter também, se a pessoa quiser fazer uma análise de perfil comportamental somente para conhecer seus pontos fortes, seus pontos de atenção, né? Porque é importante a gente saber quais são minhas fortalezas, né? Sim. O que eu tenho de ponto forte, mas quais são minhas oportunidades, né? Sim, as capacidades, né, também. A gente vai ter uma mentoria também, uma mentoria com a terapia, com... A pessoa que quer aprender aí, trabalhar os florais. Entender um pouco das essências florais, como que indica. Aí são 8 sessões, aí seria uma mentoria. Então nós vamos ter praticamente... Uma espécie de um curso, né? É um curso apostilado, tá. Com dinâmicas, com atendimento, também tem a parte de... Esse é para quem quer ser um terapeuta? Ou é um aperfeiçoamento? Alguns terapeutas que queiram conhecer as essências florais para... Tem
terapeuta pra que pode não associar. conhecer esse tipo? Tem terapeutas que às vezes eles trabalham dentro de algumas linhas, mas Ele eles tem não têm outras tem outras ferramentas. ferramentas. Ah, entendi. Como eu trabalho com constelação, trabalho com desenho sistêmico, trabalho com análise comportamental, trabalho Então, com a terapia floral. essa mentoria, para quem seria? Pode ser para terapeutas que querem aprender as essências florais para estar usando nos seus atendimentos e para pessoas leigas que querem aprender no dia a dia também usar Quero dominar, né? Como pode usar no seu, com a sua família, com seus amigos. Coaches, né, como eu falei, fui o primeiro a escrever o livro e falar sobre os florais dentro da parte do conceito, né, coach, né, como uma forma também de associar, né, as terapias integrativas nos processos de coach, também com essa visão, né, que antes não se misturava, né, que essas questões. Pessoas que querem integrar a prática, né, com os florais de bar dentro da sua área, né, na sua família. Eu quero só conhecer para usar no meu dia a dia também. Então, não tem assim uma pessoa específica. Qualquer pessoa que quiser se desenvolver nessa área, nessa parte aí, conhecer mais um pouco, pode estar fazendo, porque né? os florais, eles ajudam você a gerenciar suas próprias emoções. E você vai saber qual dele, você vai saber quem são eles. Sim. De repente, olha, poxa, eu sou uma pessoa que eu preciso, olho para mim e vejo que eu estou um pouco impaciente, ou que eu tenho alguns sentimentos de raiva, às vezes uns sentimentos de culpa. Pô, eu conheço as essências florais, eu vou lá e vou escolher as essências que vai me ajudar. Pô, sou uma pessoa que tem muito medo da exposição, né? Tenho dificuldade, às vezes, de me expor por falta de confiança, né? Quero trabalhar a minha autoconfiança. Tem as essências que vão ajudar nesse processo. E a pessoa pode ir lá e fazer, ela mesma preparar. É muito simples, porque ela vai aprender a usar as essências florais, a entender cada essência, e aí ela vai comprar numa farmácia homeopática da confiança dela, né? Entendi. As farmácias homeopáticas, né, de manipulação, elas fazem florais. Você vai lá e pede para fazer as essências... Aquele de acordo com o seu problema, né? De acordo com o seu problema. De acordo com aquilo que você deseja estar trabalhando. Eu uso muito como suporte. Então, a pessoa tem um aspecto, né, no meu caso, o medo da exposição. Eu trabalhei muito as essências de medo, de insegurança, essências para trabalhar traumas, né, alguns bloqueios, às vezes pontuais, às vezes a falta de propósito, aquele sentimento, muitas vezes, de desencorajamento, de preguiça, às vezes procrastinava, né, por aquele sentimento de rotina, pô, não vou dar conta dessa situação. Eu vou deixar para amanhã, né? Fui trabalhando essas essências também, né, comigo, como suporte. Legal. Então, hoje é esse trabalho integrado. Então, nós vamos ter um atendimento individual, de constelação, né, só a constelação, tem pessoas que só querem constelação. Vamos ter um atendimento um pouco mais aprofundado, no caso aí seriam 2 sessões, seriam 4 horas, dividido em 2 horas cada sessão, onde a gente vai fazer um desenho sistêmico, a gente vai fazer análise de perfil comportamental da pessoa, vai entender um pouco as questões mais a fundo, entender se ela tem um plano, né, o que ela está buscando hoje na vida dela, se ela já está fazendo alguma coisa, quais os desafios, onde estão as questões. Se está parado, se não está fazendo nada. Aí a gente vai ver de uma forma integrada e sistêmica. E aí a pessoa que procura também, às vezes empresário, empreendedores que querem fazer uma análise de perfil comportamental para entender o comportamento, ou de um colaborador, muitas vezes, né? Mas a maioria, hoje os colaboradores também, as pessoas também que... Hoje não é só... Muitas vezes a gente acha que é só um líder, só um empreendedor que tinha que buscar isso. Mas qualquer pessoa deveria se conhecer, né, Fábio? Hoje a análise especificamente, né, quando você fala em análise de perfil comportamental, eu uso a metodologia, né, do DISC, né, dos 4 perfis, né, da dominância, influência, estabilidade e conformidade, né, que a gente avalia, né, dentro do perfil comportamental, né, qual é o perfil de dominância, né, a composição de perfis. A gente avalia também o quanto que a pessoa, muitas vezes, ela está se adaptando ao ambiente. Às vezes o nível de estresse dela está alto porque ela está se adaptando ao ambiente. Porque aconteceu isso comigo. Em 2022 eu fiz uma análise de perfil comportamental completa comigo. Aí eu tinha o meu perfil conformidade que estava a 88%. Aí agora, recentemente, acho que uns 15 dias, eu fiz uma nova análise comigo. Quando eu fui ver o perfil, eu aumentei o conformidade para 95%.
E o estabilidade, que era o perfil mais... o segundo perfil meu é estabilidade, né? Pessoas mais previsíveis, né? Que buscam pessoas mais organizadas, Mais né? Que equilibradas. planejam, pessoas mais assim, também que evita muito essa questão do conflito, preferem ambientes mais harmoniosos, né? Então, o meu estabilidade era o segundo. Aí o que aconteceu? O meu estabilidade, ele caiu um pouquinho mais também. Por quê? Eu acabei aumentando aquilo que eu não tinha, que era em relação a algumas características e competências do perfil da dominância e da influência. A influência são os comunicadores, aquelas pessoas que precisam mais se comunicar, sair para fora, se expor mais, né? O dominante é aquelas pessoas que são mais diretas, mais objetivas, mais práticas, focadas nos resultados, mais rápida nas ações, né? Que age rápido. E essa era a minha dificuldade, entendeu? Então, o que aconteceu? Quando eu aumentei o meu conformidade, minha estabilidade diminuiu porque o perfil que eu tinha de estabilidade, algumas características, algumas competências, acabaram migrando para os outros dois perfis. Eu comecei a desenvolver mais o lado dominante. Você começou a trabalhar, né? Aí eu comecei a me sentir mais pressionado, porque o que acontece? A gente sai da zona de conforto. E aí, opa, o desafio aumentaram, porque né? eu faço um trabalho, né, assim, esse trabalho, se eu tiver que fazer atendimento, ficar 10 horas fazendo isso que eu faço, atendimento 1 a 1, conversando, né, ou atendimento online, eu estou em casa, igual a gente fala, estou na minha praia, né? Eu estou no meu natural. Agora, se eu tiver que sair, me expor, falar com pessoas, visitar lugares, falar com pessoas que eu não conheço, é bem desconfortável para mim. E agora, nessa questão, né, da busca, né, de me expor mais, de estar fazendo esse trabalho, né, forte, né, em relação à própria divulgação, né, conversar com pessoas, estar aqui com vocês, né, a gente nem se conhecia, né, praticamente. E acabei vindo visitar você. Mas na verdade, isso, eu já acompanhava seu trabalho, né? Sim. Nós fazemos parte da Associação Comercial aqui de Sorocaba, então a gente nós estamos sempre conversando. Nos encontros de network, né? Nos encontros de network. Então o Fábio eu já conhecia o trabalho dele, já sabia da seriedade do trabalho dele, por isso que ele está aqui hoje conosco, fazendo essa parcerias aqui com nós. Por quê? Porque já é uma pessoa que eu já acompanho o trabalho dele há muito tempo. Então eu sei da seriedade, eu sei do profissional que ele é, a pessoa que ele é. Então hoje o Fábio está aqui conosco, porque ele já faz parte do nosso negócio há muito tempo. Já estava de olho no seu trabalho, viu, Fábio? Eu fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês, né, você, o Joey, né, são pessoas assim fantásticas, o espaço é maravilhoso, né, então tem essa possibilidade de a gente estar atendendo presencialmente, também estar atendendo, né, às vezes tem pessoas que não têm o tempo, né, às vezes... Isso, o conforto da sua casa, ou mora, né, fora, né, fora da região fora de Sorocaba, às vezes fica mais difícil, a gente pode também estar fazendo atendimento online, que é a mesma qualidade. Não tem diferença nenhuma, o atendimento é a mesma seriedade, o mesmo atendimento, independente de ser online ou presencial, é o mesmo atendimento, tá? Então, se você ainda, muitas vezes se sente em alguns aspectos aí da sua vida, né, muitas vezes travado, né, nos negócios ou na sua vida pessoal, na forma como você se relaciona, né, aquilo que você tem recebido, né, muitas vezes da vida, os seus objetivos, em relação à vida que você deseja construir, né? Se você ainda se sente... às vezes o problema não está naquilo que nós estamos fazendo, às vezes o problema é como a gente fala, às vezes é como se fosse um iceberg, né? Às vezes você está vendo a ponta só, né? Mas o que está embaixo da água você não está vendo. Então, aqueles 90% sim, lá que é o segredo, é onde está o sucesso, né? E muitas vezes é aquilo que a gente carrega dentro de nós, né? Que a gente já falou um pouco sobre crença, sobre algumas questões, às vezes alguns emaranhamentos que a gente traz, né? Alguns processos, né? repetidos, né? Alguns padrões que a gente nem percebe que são os grandes vilões da nossa vida. Então, se você está buscando, né? É uma vivência, né? Vamos dizer assim, terapêutica, estratégica, né? Para homens e para mulheres, mas é como a gente até estava conversando com o Frank em relação às pessoas que buscam, né? Eu já ia fazer essa pergunta para você. De 10 pessoas que procuram você, quem são? É homem ou mulher? Hoje, ainda, né, de 10 pessoas que procuram, 9 são mulheres. E por quê?
Você tem Acho que a mulher ela tem mais essa sensibilidade de buscar, né? Essa questão, ela tem mais essa sensibilidade de olhar, né? Para o sentimento, para as emoções, né? Principalmente a nossa geração, E ela, mais humildade, né? Para aceitar, né? para de repente falar, poxa, eu preciso de ajuda, eu preciso olhar para alguma Isso. questão, né? Provavelmente seja isso, né? Mas é um trabalho que ele serve tanto para homem como para mulher, né? Porque todos têm objetivos, sim, né? Todos têm sonhos, sim, todos têm sim. propósito. É que uns têm mais facilidade do que o outro, E né? muitas vezes você sente, às vezes, que você está repetindo ciclos, né? Que você às vezes começa a empreender e muitas vezes, né, você não avança, muitas vezes tem alguma trava, né? Tem algum bloqueio, às vezes, poxa, eu não consigo enxergar sozinha ou sozinho em relação a essa questão. Então, esse trabalho integrado sistêmico ajuda você a enxergar, né? Ajuda Enxergar tanto no autoconhecimento. empreendedorismo, Sim, no casamento sim, também, ajuda. nos negócios, na família, Sim, né, como um sim, todo, sim. amizade também, no Sim, convívio social, é, né? Então, enfim, ajuda você a se reconectar à sua verdadeira essência, quem você entender que você não precisa, o que eu entendi, né, e hoje eu passo para as pessoas, é entender que você não precisa ser ninguém diferente de você mesmo. você só precisa se autoconhecer, É, né? você pode ser você mesmo, né? Eu até fiz um trabalho recentemente com uma senhora e quando ela olhou, né, a parte da análise comportamental, a gente estava conversando sobre a qualidade, sobre os pontos fortes, ela falou, puxa, você acredita que a minha vida inteira eu nunca olhei para essas questões, eu nem sabia que eu tinha tantas qualidades? Olha que benção, né? Porque a gente vê no comum, se você perguntar para uma pessoa assim, fale quais são suas qualidades, o que você é bom, a pessoa às vezes tem dificuldade. Agora pergunta para a pessoa assim, fale quais são os seus defeitos. A pessoa, porque eu sou assim, eu sou, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, de olhar para dentro da gente e saber que também nós temos defeitos e temos qualidades também, né? Nós somos humanos. Vamos explorar mais as Nós qualidades, somos né? humanos. Então, se você deseja, né, fazer esse trabalho, então pode entrar em contato aqui com o pessoal, Opa, né, com o Frank, com bora. o Joey. Chama nós aí. Nós vou deixar os Para agendar contatos o na horário. descrição aí. Sim. É só agendar de segunda a sábado. São 2 horas cada atendimento e a gente pode aí durante todo o dia você agendar seu horário, você escolher o melhor horário para você e fale conosco. Sim. Que a gente vamos negociar, entrar num acordo aí, Sim. que o nosso objetivo é esse. Sim. E é um programa totalmente personalizado, né? Eu costumo, as pessoas que eu atendo, eu costumo falar com elas antes do atendimento, que geralmente... E você já se conecta Sim. com a pessoa, Sim. né, tal. Eu já passo algumas tarefinhas, né, para a pessoa tá desenvolvendo, né, até para quando chegar no atendimento a gente já está munido de algumas informações, né, porque é um trabalho totalmente personalizado para a necessidade da pessoa. Então, nenhum trabalho é único, sempre a gente acaba padronizando a forma do atendimento, a forma de entender a questão da pessoa. Ô, Fábio, para nós finalizar, deixa uma mensagem para essa câmera. A mensagem é que você pode ter sucesso, né? Cada pessoa tem uma forma de entender aquilo que é sucesso, aquilo que conecta. Você pode ter sucesso sendo você mesmo, sendo da forma que você é. E o propósito ele está muito relacionado a você olhar para dentro de você e entender qual é a sua verdadeira essência. O que realmente conecta você ao mais profundo da sua alma, né? Aquilo que a gente fala, a nossa criança interna, a nossa criança interior. Então você pode mais, você pode ir além, basta você acreditar, basta você ter coragem de olhar para dentro de si e dizer é possível, e dar um basta, né? Você olhar para a sua vida, olhar para os seus objetivos, para os seus sonhos, e se conectar à sua verdadeira essência, aquilo que você é na sua essência, aquilo que você veio para ser nessa vida, em todo o seu potencial. E é isso. Gratidão.